Bom dia a todos. Agora sim, que Jesus, nosso querido Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. O tema que nos traz hoje aqui, nesta manhã, nesta casa abençoada que nos acolhe, e o SEAC além de ter uma trajetória na cidade de Campinas, né, tem uma missão de acolher aqueles que vêm aqui procurar consolo, conhecimento, né, através dos nossos cursos, através das preleções, uma compreensão melhor da vida, um entendimento maior da própria existência, né? Essa casa realmente é um bálsamo, né, um porto seguro num ciclo de uma vida, né? Para quem esteve aqui ou qualquer templo religioso em que encontra, né, um sentido acolhedor, onde as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são não só amenizadas, mas são entendidas e compreendidas para que sejam enfrentadas, a gente tem que agradecer a Deus, né? É a misericórdia divina que está a nosso favor, né, a fim de nos auxiliar na nossa jornada terrena. Então, né, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que estão aqui também assistindo a gente lá no nosso canal do SEAC. É uma alegria imensa estar aqui nesta manhã. Então, o tema que nós trouxemos é o Espiritismo para o simples de coração. Então, vamos tentar entender o que significa a proposta da doutrina espírita, né, do ponto de vista não só da sua simplicidade, mas o que é ser simples de coração, que é uma das orientações que Jesus nos deixou, né, no seu Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, sem dúvida nenhuma, reúne e sintetiza todos os ensinamentos de Jesus. A gente pode, naturalmente, pegar tudo aquilo que ele ensinou, e eu particularmente gosto de fazer isso, né, em traduções do Novo Testamento, onde eles conseguem, né, tiveram a brilhante ideia de separar aquilo que Jesus escreveu daquilo que os apóstolos falaram e escreveram. E isso, do ponto de vista de estudos, é muito significativo, né, porque uma das traduções, o João Ferreira de Almeida, por exemplo, pós-década de 80, que foi revisada, né, algumas edições elas trazem, né, a fala de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, identificada numa letra vermelha. Então, a hora que a gente lê e vai estudar, a gente se depara com aquilo que Jesus falou, efetivamente, e aquilo que foram ditos pelos seus seguidores, pelos seus apóstolos. E existem grandes diferenças naquilo que os seus seguidores falaram, daquilo que efetivamente Jesus ensinou. E nós precisamos, então, fazer essa diferenciação. Mesmo porque nós estamos aí há 2000 anos, né, das ideias que Jesus deixou. E se nós não nos ativermos naquilo que efetivamente Jesus nos legou, essa mensagem se perde ao longo dos séculos que virão. Né, porque nós vamos substituindo esses ensinamentos por outros, que muitas vezes nós vamos julgar como muito mais avançados. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né, porque Jesus, na sua simplicidade, ele veio falar de leis divinas, e as leis de Deus elas são imutáveis, assim como Deus o é. Né? Nós temos uma concepção de Deus do ponto de vista espírita, que é muito, né, focado nos seus atributos, que também é algo que a gente traz lá da filosofia. Kardec simplesmente pega o conhecimento que já havia sido divulgado por René Descartes e pergunta para os espíritos se a gente pode entender Deus daquela forma. E eles falam que sim, mas que há muito mais a ser desvendado, né? Mesmo que, pegando a pessoa mais inteligente do planeta, ainda há muito a ser revelado do ponto de vista do conhecimento e principalmente, né, das leis divinas. Então, esse Deus que hoje a gente tem uma compreensão muito maior, estabelece leis de toda a eternidade. Então, Jesus não contrariou as suas leis, não foi contra, né? Jesus simplesmente veio cumprir estas leis e veio mostrar novas interpretações, mas a lei ainda é a mesma. Hoje, em 2025, as leis de Deus não se mudaram, não se alteraram. Elas são as mesmas que regem a nossa vida, que regem a nossa vida moral, que regem a nossa existência. Então, é necessário que nós compreendamos, desde que a gente tem consciência de si mesmo, e essa é uma observação muito importante a se fazer, né, porque muitas pessoas transitam pela vida sem ter consciência de si mesmo, sem ter consciência da sua verdadeira essência, ou ter uma concepção clara daquilo que nós estamos fazendo no mundo.
e acaba se perdendo numa série de experiências negativas, né? Algumas tragédias, às vezes, né, são ali realizadas. As pessoas, às vezes, ao invés de recompor males de outras vidas, agravam, né, essas dificuldades por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por uma certa lista de desajustes que nós ainda alimentamos numa vida terrena. Então é necessário que a gente compreenda que existem grandes perguntas a se fazer para entender o que é essa simplicidade que Jesus disse, né? Bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus, né? Mas o que significa efetivamente, né, ter essa simplicidade? Então nós evocamos, pedimos ao Senhor, né, que os nossos corações nesse momento se abram para esse conhecimento, essa simplicidade que nós queremos introduzir em nossas vidas e fazer com que a nossa prática no dia a dia reflita efetivamente esse comportamento que Jesus, né, nos chamou a atenção. Para quê? É que a gente não apenas tenha uma materialidade do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, mas que a gente tenha uma prática efetiva lá no mundo real, daquilo que a gente vem, aprende e depois procura colocar em prática. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, dentro desse ensinamento de Jesus, bem-aventurados os simples de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa essa simplicidade? É o jeito que a gente se veste, né? É o jeito que a gente se porta, é o tom de voz que a gente fala, é o jeito que a gente se expressa nas reuniões sociais, né? Às vezes a gente mergulha num conhecimento e parece que quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe, né? Essa é uma grande verdade dita por Sócrates, nossa, há mais de 2000 anos, né? E aí a gente percebe que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente precisa aprender, porque a gente realmente não sabe nada. E vale até a pena a gente lembrar dessa pequena história sobre a vida do grande filósofo, né, que ele foi ali indagado, né, pelo seu amigo, e foi dito assim para ele que estavam falando lá em Atenas que ele seria o mais sábio de todos os sábios. E aí ele fala assim, não, obviamente que não, né? Eu não sou essa pessoa. Não, mas estão dizendo, né? O povo está falando isso. E o que Sócrates faz então? Ele sai dos seus escritórios, ali, dos seus estudos, e vai, né, indagar muitas correntes de pensamento, políticos e tudo mais, o povão da cidade, para perguntar se realmente ele era o sábio mais sábio de toda a Grécia, né? E aí ele volta e diz assim para o amigo dele, né? Ele assim, olha, realmente eu perguntei para os filósofos, para os políticos, para os senadores, para o povo, né, para os religiosos, para todas as pessoas. E realmente eu descobri que eu sou o sábio mais sábio de toda a Grécia. E aí o amigo dele falou assim, aê, Sócrates, se envaideceu. Que é natural, né? Na hora que a gente se elogia, a gente está se envaidecendo. E ele fala assim, não, né? Aí ele solta aquela frase que a gente diz, repete até hoje, né? Eu descobri que só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente carece de esclarecimento para a gente descobrir o âmago e a verdade das coisas. Então, será que essa simplicidade é ser ingênuo, ignorante? Né? É o jeito que a gente fala. Às vezes você tem uma fala precisa, você usa a conjugação verbal, os tempos corretos. Aí quando você conversa com uma pessoa simples, algo que está na cultura brasileira, que é o caipira, e o caipira é uma das grandes maravilhas, né, da nossa cultura do Brasil, existe uma imaterialidade que já está catalogada, né, nos registros históricos, que a cultura caipira é um dos grandes patrimônios da humanidade, né? Ouvindo, por exemplo, aquela figura inesquecível, né, qual é o nome dele, meu Deus, calma que vai aparecer, dos filmes antigos, que representa o Mazzaropi, isso. Inclusive, eu tenho um querido professor aqui da PUC que escreveu um livro sobre o Mazzaropi, um sociólogo, né? E que foi, inclusive, no Jô Soares, naquela época, apresentar o livro. E é de uma simplicidade notória, mas de um conhecimento cultural que atravessa os tempos para ensinar para nós que a simplicidade não é o jeito que falar, porque se a gente olhar o caipira que fala daquele jeito e a gente não interpretar na linguística o que está por trás daquele ensinamento, a gente acha que a cultura caipira não tem nada a nos acrescentar enquanto seres humanos. E nós
podemos cometer um grande equívoco, né, histórico e até de posicionamento, se nós não levarmos em consideração que existe simplicidade em todos os lugares. Então, a simplicidade, a gente pode dizer com tranquilidade que é o ápice da sabedoria. E a sabedoria é um estado do ser humano, do indivíduo, onde ele adquiriu através da experiência um conhecimento que ele vai levar para a eternidade. A gente não leva absolutamente nada deste mundo, nem título, nem casa, né? Nem registro de conta corrente, absolutamente nada. Mas o conhecimento é algo que a gente leva para a eternidade. E nas múltiplas vidas que virão, até nós atingirmos a perfeição e a felicidade, que é uma destinação nossa enquanto indivíduo, o conhecimento e a sabedoria é algo que sempre estará nos acompanhando. Nós nunca perdemos esse conhecimento. Por isso que é importante entender, né, que a simplicidade também, às vezes, é a compreensão das lutas internas que a gente deve travar sempre contra o orgulho e o egoísmo. Né? Somente através da expressão maior do amor é que a gente vai afastar definitivamente das nossas vidas essas duas grandes chagas da humanidade, chamado orgulho e egoísmo. Então, nesse sentido, a gente compreende que é um caminho de um esforço hercúleo, um esforço gigantesco que a gente tem que fazer para afastar essas imperfeições e aproveitar todas as experiências da vida para a gente agir sempre com simplicidade. Ou seja, a gente sente, a gente pensa e a gente age em conformidade com o bem. Não há outro caminho para a nossa ascensão espiritual ou para o nosso crescimento que não seja através dessa tríade: sentir, pensar e agir em conformidade com o bem. E significa compreender as leis de Deus e aplicar as leis de Deus no nosso dia a dia. E isso, pessoal, é uma construção diária. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós temos inúmeras oportunidades de agir no bem, de sentir, de pensar e agir no bem, e afastando devagar o orgulho e o egoísmo. Agora uma pergunta: é fácil fazer isso? Não é. Eu não conheço ninguém, nem os palestrantes que vêm aqui em nenhum lugar, que sai da palestra já fazendo bem e praticando bem em todos os aspectos da vida humana. Muito pelo contrário. Parece que nesse momento aqui a gente se fortalece para não nos prejudicarmos mais depois, né? Porque a hora que a gente sai do centro espírita, saiu da porta, já começa a falar mal dos outros. A gente não fala, a gente pensa, né? Assiste uma notícia, né? Ouve lá uma notícia no jornal, ouve uma fofoca, ouve alguém falando mal do outro, e ao invés da gente falar assim: olha, será que isso é verdade? Será que isso realmente é adequado de se falar? Não, né? Parece que tem um bichinho atrás da gente e fala assim: olha, vai lá e fomenta. Aí a gente vai e começa a fofocar junto, daqui a pouco a gente está falando mal de todo mundo, e a hora que a gente vai para casa parece que a gente se sente aliviado, né? Para muitas pessoas, falar mal dos outros é um bálsamo, mas não sabe o tanto que está se comprometendo com as leis de Deus. Porque as pessoas que são objeto da conversa ali, né, a gente até brinca, fala assim: olha, a gente faz um churrasco, um encontro entre amigos, entre família. Quem não vai, vira assunto, não é assim? Foi todo mundo convidado, quem não comparece vira assunto. Então vá para não ser objeto de, né? Enfim, brincadeiras à parte, o que a gente entende? Que o ser humano é desse jeito. O ser humano, nós enquanto pessoas inseridas nesse contexto, deste mundo de expiações e provas, nós ainda não aprendemos a amar verdadeiramente. Nós não agimos segundo esses ensinamentos todos os tempos das nossas vidas, desde a hora que a gente acorda e desde a hora que a gente vai dormir. E nós recebemos muitas oportunidades para a gente poder agir no bem, para aprender a amar. E pessoal, vocês há de concordar comigo que é muito difícil fazer isso. Às vezes a gente passa por uma tragédia moral gigantesca, uma separação, uma perda de um ente querido, né? Às vezes algo que nos incomoda demais no comportamento dos outros, e isso força a gente a agir de um jeito destruidor. É destrutivo o jeito que nós nos comportamos diante daquilo que nos oferece um sofrimento, né? E a doutrina espírita ensina que tudo passa, só o bem permanece, que não há nenhum tornado ou tsunami, né? Ou
dilúvio moral que passe pelas nossas vidas, que são eternos. Todos eles são assim, riquíssimos do ponto de vista do aprendizado. E se nós soubermos passar por esta tormenta, nós sairemos muito mais fortalecidos desse processo de aprendizado. Não, nós não queremos que a dor seja algo, né, premente nas nossas vidas e que esteja presente o tempo todo. Não, o Espiritismo não ensina que só através da dor você aprende. Mas no estágio que nós estamos, da nossa evolução, não há como nós não passarmos por algumas dores para que a gente aprenda o valor essencial das coisas. Infelizmente, o mundo é de expiações e provas, e ainda a dor é uma grande mestra, uma grande professora. Mas um dia haverá, né, do conhecimento ser interiorizado em nossas consciências através da reflexão, através da observação, através de uma vivência que nós vamos ter na particularidade de cada um, mas que a gente vai interiorizar os conhecimentos, sem precisar passar pela dor, mesmo porque nós vamos ter uma outra percepção. E o significado desse momento é um significado de aprendizado, que é mais ou menos, né, um pensamento que está em moda hoje aqui em 2025, que voltou aí de uns anos para cá, que é o estoicismo. Os estoicos, os filósofos estoicos, eles trazem muito forte essa ideia, né, de que a dor ela só existe porque nós não compreendemos os motivos reais que levaram o fato em si que nos afeta. Mas a partir do momento que nós compreendemos que aquela experiência ela é um aprendizado, a dor desaparece e emerge desse sentimento o aprendizado. E o aprendizado é, sem dúvida nenhuma, uma couraça que envolve esse indivíduo para enfrentar todas as dificuldades e lutas que provavelmente esse indivíduo há de enfrentar no mundo de expiações e provas. Então, é necessário que a gente entenda, né, que a não simplicidade, aquilo que não é simplicidade, nós não estamos nos referindo à falta de cultura, ou à pobreza material, né, ou àquela pessoa que é facilmente enganado. Muito pelo contrário, né, é o oposto da complicação que o orgulho e o materialismo trazem para a vida. Olha as distorções de comportamento, as desigualdades sociais que são geradas a partir do egoísmo e do orgulho do ser humano. Então, todas as distorções que nós vemos no mundo são obras do homem, não é obra de Deus. Porque Deus não criou os espíritos para o sofrimento ou para a dor. Todos nós fomos criados por Deus para a felicidade plena e absoluta. E quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos, porque nós não entendemos direito o que está acontecendo em nossas vidas por não compreender de maneira criteriosa ou até crítica as leis de Deus. Agir segundo esse entendimento, né, afastar a mentira, afastar, né, esses comportamentos vis, é uma luta que todo indivíduo tem que travar na batalha da vida. E eu me recordo nesse momento, né, que Santo Tomás de Aquino, que foi um dos grandes pensadores que a Igreja Católica teve, os livros dele são sensacionais, né? Inclusive, quem estuda com profundidade Santo Tomás de Aquino descobre que aqueles atributos de René Descartes já haviam sido inseridos nas obras de Santo Tomás de Aquino. A dimensão desse pensador. Era um homem letrado, de um conhecimento profundo da filosofia, do cristianismo e tudo mais. E aí, certa vez, né, ele estava lá, compenetrado nos seus estudos, nos seus escritos, e aí houve um dos seus discípulos gritarem, né? São Tomás, corre aqui, São Tomás, vem aqui para fora, existe uma vaca voando, vem aqui, ó. O senhor não vai acreditar o que está acontecendo. Ele larga as coisas que ele está fazendo e corre para o lado de fora. A hora que ele chega do lado de fora, os seus discípulos todos ali, dando risada, né? Dando risada, que é realmente o atributo de pessoas que não têm nada que fazer na vida, né? E aí ele olha, vê que tratava-se de uma brincadeira. E aí um dos discípulos de São Tomás fala assim: mas como é que pode o senhor, um religioso, de um conhecimento que o senhor tem, um intelectual, acreditar que vaca voe? Eis que o nosso querido pensador vira para eles e fala assim: eu prefiro acreditar que vaca voe do que um religioso minta.
E aí, né, acabou. Ali foi um ensinamento para todos eles. É claro que isso aí são os contos que envolvem a vida desses grandes intelectuais, mas que mostram para nós que lidar com as pequenas coisas da vida requer de nós sabedoria. Né? Quando a gente vai e escuta alguém que está sofrendo, que está com a dor, às vezes a gente não fala nada, só o ato de escutar já é um auxílio gigantesco na vida de alguém. Quando nós mobilizamos forças para atender, em determinados momentos, pessoas que estão em sofrimento ou com privação de recursos materiais, nós estamos levando em nome de Deus a oportunidade daquelas pessoas terem acesso a alguma coisa que para nós está sobrando em casa. Então, quando a gente vai dormir, né, ontem à noite eu fiz essa reflexão, estava lá na minha cama, fazendo as minhas reflexões, e comecei a lembrar, estava aquele frio, aquele vento gelado, parece que a gente está vivendo, né, a desertificação das cidades urbanas. Durante um dia, um calor infernal, e à noite a temperatura cai de maneira bem significativa. Nos últimos dias, isso tem acontecido com muita intensidade. E estava muito frio ontem à noite, um vento gelado. E aí a gente começou a se recordar daquelas pessoas que estão em situações de rua, os excluídos da nossa sociedade. E comecei a me recordar que tem muitos grupos de muitas instituições religiosas que levam o conforto para essas pessoas. Material. E às vezes um sorriso, uma palavra amiga, um boa noite, amigo. Um boa noite, amigo, com uma reflexão, vale muito mais que muitas orações. Porque é o nosso sentimento que abraça o outro indivíduo naquela dor e naquele sofrimento. Só quem passa por frio ou fome sabe o que é isso para a vida do indivíduo. Então, quando a gente mobiliza forças para isso, nós estamos vencendo, né, com muita profundidade esse materialismo arraigado, né, e esse orgulho que gera essas distorções. Então, a gente pode afirmar que a simplicidade é a retidão de propósito. Ou seja, é aquilo que a gente deseja para todas as pessoas, do ponto de vista do bem-estar social. É você olhar a sociedade como um grande organismo que precisa evoluir e progredir. E todos os indivíduos dessa grande sociedade, desse grande organismo, precisam estar em equilíbrio. Porque se esses indivíduos não estão, esse organismo está doente. E essa doença acaba pegando toda a sociedade. Não adianta eu fugir para os redutos materiais, porque a minha consciência não foge quando eu olho o sofrimento do outro. Quando eu passo em algumas avenidas e vejo as pessoas em situações extremamente tristes do ponto de vista material. Devemos indagar a nossa consciência, o que a gente pode fazer para ajudar aqueles indivíduos a sair daquela situação. E lutar contra qualquer tipo de comportamento que vá contra esses indivíduos, porque todos eles são filhos de Deus, ou não são. Ou eles não foram criados da mesma forma que cada um de nós fomos criados. Né? Da mesma forma que Deus nos criou, Deus criou todas essas almas excluídas da sociedade. Então é necessário que a gente compreenda, né, que a gente tem que lutar contra estas imperfeições. Então esse propósito tem que ser elevado, né? A simplicidade é a ausência de segundas intenções, né? É nós fazermos o bem pelo bem, né? Terezinha Oliveira, como é que ela falava, né? O bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. Nossa, eu nunca mais esqueço das aulas dela, que ela fazia essa frase lá no final de uma das aulas do curso de iniciação. Porque o bem, todo mundo ganha. Não há ninguém que é prejudicado fazendo o bem. Quem faz o bem e quem recebe o bem, todo mundo ganha. E a gente transforma numa sociedade mais justa e mais fraterna. Então, não ter segundas intenções, fazer o bem pelo bem, é uma marca registrada do verdadeiro cristão. Que parece-me, né, e isso aí a gente não discute aqui, parece-me que muitos religiosos no mundo se afastaram da essência da mensagem de Jesus, que é de uma simplicidade incomparável. Né, nas minhas aulas de economia eu costumo dizer, assim, em algumas aulas sim eu falo, né, Jesus, que é a referência de muitas religiões cristãs no mundo, pregou por 3 anos e não ajuntou moeda, riqueza, propriedades,
né, contas, joias preciosas e nem roupas de luxo. Ele só reuniu durante toda a sua, né, a sua estada entre nós, na sua pregação que durou 3 anos, tá? Amor ao próximo, resignação, coragem, fé, esperança, andava com os excluídos da sociedade da sua época, salvava almas, curava sem precisar, sem querer nada em troca. O maior significado daquela obra que Jesus realizou das curas foi daqueles 10 leprosos que ele curou. Pessoal, quantos voltaram efetivamente para agradecer a Jesus? 1 apenas, dos 10 que Jesus curou. E ele simplesmente vira para Jesus e fala assim, para esse libertado, né, da matéria, da dor, e fala assim: não fales nada, vai e se mostre aos sacerdotes, para que eles vejam a obra de Deus aqui acontecendo. Então, a obra por si só, ela fala por ela mesma. Quando nós agimos segundo essa percepção superior, de sempre querer o bem para as pessoas, né, a gente pode até ser enganado por aqueles, né, com caráter duvidoso, mas a nossa essência permanecerá a mesma para sempre. A gente tem que dizer: ainda bem que não sou eu que estou fazendo isso, porque esse irmão e essa irmã ainda está em erro, mas um dia acordará para essas questões espirituais da vida, para as leis de Deus, e um dia estará conosco, vivenciando, né, as mesmas percepções, ou pelo menos as mesmas necessidades de transformação. A humildade, a simplicidade é a humildade de reconhecer que somos todos aprendizes, ou não somos? Somos e seremos sempre. O que diferencia algumas pessoas que desenvolvem algumas tarefas, né, é simplesmente o tempo de experiência, e só. O tempo que ele se dedicou àquela tarefa específica que ele foi designado. Porque todos nós, diante da bondade divina, todos nós somos filhos de Deus com potencial de progresso. Sempre assim. Eu me recordo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, né, quando ali o Pedro Neves, ele tem um repente inferior, porque ele está ali, né, acompanhando a sua filha, que está padecendo quase para desencarnar, e aí uma turba de espíritos inferiores entra no quarto para fazer uma bagunça. O genro dele é um espírito extremamente materializado, enfim, com pensamentos extremamente perniciosos, e ele surta, porque ele é uma pessoa, apesar de ser espírito, ele é humano. E aí ele vira para o irmão Félix, que é o irmão ali que está controlando todo o pivô das atividades que são realizadas com a família, com as 2 famílias envolvidas no livro. Ele fala assim, né: olha, o Pedro Neves, o irmão Félix, o senhor me designou para essa tarefa e eu errei. Então, eu mereço um castigo. O senhor pode me tirar, me afastar dessa tarefa. E o que o irmão Félix vira para ele e fala assim: não, Pedro, não vou focar nos seus erros, mas eu vou sim estimular, né, os seus pontos de sucesso, porque você tem muito mais pontos positivos do que negativos. É assim que os bons espíritos agem com a gente do lado de lá. É assim que nós devemos agir no nosso dia a dia, por mais difícil que seja. Nós temos que ser humildes e entender que todos nós estamos em aprendizado constante. Não há aqueles que são mais intelectualizados e menos intelectualizados. Existem espíritos mais experientes. Todo professor na sala de aula, todos os dias, retira da essência do diálogo entre professor e aluno profundos e grandes aprendizados que ele leva para a vida. E se o professor se coloca nessa posição, o aprendizado que ele tem não é só técnico, não é só ensinar aquelas teorias que ele vai ensinar, mas ele vai estimular os alunos a cada um pensar segundo aquelas teorias, para que cada um, né, ecloda de dentro para fora os seus conhecimentos que trazem nessa experiência. E quando o professor faz isso, a aula fica rica e todo mundo aprende, não só o professor que está ali para ensinar, que fez lá a sua especialização, fez o seu mestrado, fez o doutorado, mas na hora do diálogo, aquelas almas que estão ali, né, ele realiza a tarefa de tal maneira que ele também aprende. Então, na relação ensino-aprendizado, sempre há aprendizado de ambos os lados.
Agora, se o professor se coloca, ou a professora se coloca como, né, a pessoa, o mestre, né, o que conhece tudo, o que sabe tudo, e não se permite também aprender, ele acaba não tocando os corações dos alunos, né, para que eles possam aprender aquela nova disciplina, aquele novo conhecimento. Então é necessário que a gente entenda, tá, que todos nós somos aprendizes no curso da vida, e no ciclo da evolução, todos nós iremos aprender a progredir até atingirmos a perfeição e a felicidade. E por fim, é confiar na providência divina. Isso também é uma característica profunda do simples de coração. É entender que às vezes algumas dificuldades são ali postas a nós para nos testarmos, para testar as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de resignação, a fim de que a gente possa transpor as barreiras desta dor, desta luta, com grande resignação. E a gente sempre haverá de receber do alto o amparo que nós precisamos, né, para vencer todas as lutas. Não há uma lágrima sequer que caia dos nossos olhos que Jesus não saiba. Não há uma dor que permeie a nossa alma em que não seja confortada pelo encantador abraço de Jesus, através dos milhões de espíritos amigos que estão a nos consolar e nos auxiliar. Então, toda dor, toda dificuldade tem, né, uma necessidade, e a providência divina há de nos auxiliar sempre. Por isso que é importante, a partir daí, né, começar a ter alguns comportamentos na nossa vida, no cotidiano, que faz parte da dimensão do desenvolvimento dessa simplicidade. A primeira coisa é deixar o interesse pessoal de lado. Sim, arranca o interesse pessoal da frente e coloca sempre o interesse do outro. Isso é um exercício dificílimo de se fazer. E Chico Xavier é, sem dúvida nenhuma, né, o espírita que mais deixou exemplos nesse sentido. O mais clássico da história da vida dele é aquela mulher que bateu na cara dele pedindo passe. Vocês lembram disso, né, dessa história? Que a gente tem que lembrar disso sempre. Toda vez que a gente evoca, né, essa ideia de a gente sempre olhar o próximo, esquecendo a gente, sempre olhar o próximo, a gente se recorda dessa história. Uma mulher que procurou o Chico Xavier, né, lá no centro, ele não estava trabalhando. Quando essa mulher vai lá no trabalho do Chico, o chefe dele já estava assim, sabe, bem perturbado, porque muita gente ia lá incomodar procurando o Chico Xavier. Ele falou assim, não, o Chico não está aqui. E eu sei que essa mulher ficou o dia inteiro atrás do Chico. Quando chegou à noite, na hora das atividades lá do passe, da preleção e do passe, a primeira coisa que ela chegou, encontrou o Chico e falou assim, o senhor acha que eu tenho mais o que fazer na minha vida do que ficar procurando o senhor o dia inteiro? Fui no seu trabalho, vim aqui no centro espírita, não te achei e bluf, deu um tapão na cara dele. O senhor me deu um passe agora. E aí ela sentou na cadeira esperando o passe. E aí o Chico é um ser humano, né, como todos nós. Uma capacidade mediúnica incrível, indiscutível, mas também com as suas dificuldades e lutas. Ele estava ali tentando se reequilibrar. Você imagina, você não mereceu, você recebe um tapa na cara, alguém que está desequilibrado pedindo ajuda e você se desequilibra por dentro. E é natural, né, que aconteça isso, porque nós somos humanos, seres humanos imperfeitos ainda. E aí essa mulher, sentada ali esperando, parece quem? Emmanuel. Tudo bem, Chico? Precisa de ajuda? Né? Aí ele falou assim, então, mãe, olha só, essa mulher aqui desequilibrada, me deu um tapa na cara pedindo um passe, né? E aqui eu estou aqui tentando me reorganizar, me recompor, porque eu estou me sentindo raiva, porque é natural que eu sinta isso. Imagina, eu fui agredido, e eu não tenho razão, Emmanuel? Ele fala assim, você tem razão, Chico, mas ela tem a necessidade. Então se reorganize, se controle e vá atender essa mulher. Então, a hora que a gente para e começa a imaginar na nossa cabeça essa história, a gente se coloca no lugar do Chico. Eu, pelo menos, já fiz isso 1000 vezes, e as 1000 vezes eu falhei. Porque as 1000 vezes eu pensei assim, meu Deus, que vontade de esganar a pessoa. Porque você leva um tapa na cara sem merecer, né? Aí a gente lembra de Jesus, né? Que mostra a outra face e pergunta, por que me bates? Não é oferecer a outra face para bater de novo. Ele está fazendo a pessoa refletir o porquê que ela partiu para a agressão. Aquela mulher estava num desequilíbrio profundo. Ela estava precisando de ajuda. O Chico era o vetor de auxílio
E ele, no momento, se desequilibrou, mas logo em seguida ele conseguiu se recompor e ele naturalmente fez o atendimento. Mas o mais importante é que não é só o Chico que passa por isso. Nós passamos por isso assim, quase todos os dias das nossas vidas. Quantas pessoas perturbadas no dia a dia a gente não encontra no nosso trabalho? Né? Funcionários, alunos, enfim, né? Na rua, a gente vai encontrar pessoas como essa mulher e que vai exigir de nós um comportamento cristão. Então é necessário que a gente faça o quê? Treine. Treinar. Treinar para que a gente possa um dia fazer algo que deve ser automático na vida do cristão. Porque ser cristão verdadeiro é agir com resignação, com coragem, com fé, com sabedoria. Por isso que, nesse sentido, a gente precisa sempre olhar o próximo. Que naquele momento é a pessoa que está precisando de ajuda, não somos nós. E se fôssemos nós que estivéssemos passando por isso? Você ter empatia, você se colocar no lugar do outro, é você indagar a própria consciência. Como é que você agiria se você estivesse passando por aquilo naquele momento? O que você faria? E na hora o aprendizado naturalmente se estabelece. Porque precisamos simplificar a nossa vida e focar naquilo que é essencial, ou seja, a nossa melhoria moral. O aperfeiçoamento moral, ele se dá através do esforço. Mas não é só esforçar-se que a gente consegue atingir níveis morais superiores. É também através do conhecimento. Ou seja, é necessário que nós aprendamos como fazer. Como é que eu, indivíduo imperfeito, numa situação desta, extremamente difícil, como é que eu devo agir? Aí a gente pega lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que fala sobre o homem de bem, e relê na nossa mente o item, o homem de bem, que é muito difícil, muito difícil. Já falei aqui inúmeras vezes, em muitos outros lugares que a gente faz palestra, toda vez que a gente toca nesse texto, a gente fala assim, talvez o mais desafiador texto que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque eles dão para nós as características do homem de bem. Ou ser humano de bem, né? Então, o homem de bem é aquele que pratica a justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quem faz isso todos os dias? Mas é possível, gradativamente, nós nos iluminarmos com esses conhecimentos e devagar ir fazendo bem na medida das nossas forças. Porque é necessário que a gente estimule um comportamento diferente. E quando nós vivenciarmos, a gente vai errar 1, 2, 10, 100 vezes. Mas não tem problema. Um dia a gente vai agir segundo as perspectivas desses ensinamentos. E todo mundo vai ver o quanto isso é benéfico para todos. Não há um obsessor que sobreviva ao ataque do amor. Não há. Todos os obsessores na história do Espiritismo que a gente viu registrados nos livros foram todos sucumbidos pela força do amor, pelo exercício da prática do bem, às vezes não diretamente a eles, mas as pessoas agindo do bem e eles observando, eles foram vendo quanto essas pessoas eram elevadas e queriam se inspirar nessas pessoas para mudar. Porque não há nenhuma prática no mal que perdure a eternidade. Porque todos os indivíduos foram criados por Deus para a felicidade absoluta. E essa felicidade vai chegar em nossas vidas. Por isso que quando a gente fala que a simplicidade ela não é passiva, ela exige coragem. E essa coragem de ser bom, quando o mundo nos convida a ser esperto, é algo difícil de se fazer. Mas é necessário para que a gente possa efetivamente construir um mundo de regeneração. O mundo ainda é de expiações e provas, ou seja, ainda a brutalidade, a prática do mal ainda é algo notório na sociedade, mas ainda existe um exército de pessoas do bem, promovendo o bem, salvando pessoas, ajudando, auxiliando, programando atividades de esclarecimento, fazendo com que essas pessoas que ainda provocam o mal, ou ainda estão no mal,
um dia façam escolhas superiores e estarão ombreando conosco, né, as atividades de benemerência, seja no centro espírita, seja em qualquer lugar deste mundo. Né? A coragem que a gente tem que ter é de perdoar quando o instinto nos pede vingança. A coragem de servir sem esperar aplausos. De fazer tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa estabelecer o bem enquanto uma prática solidária. E nesse sentido, né, a gente ficaria aqui falando de tantas pessoas, tantos exemplos no movimento espírita e fora do movimento espírita, que passaram pela vida e promoveram algo de essencial e transformador, né, que simboliza uma referência na área em que ele atuou, seja na literatura, né, seja na área ambiental, seja na área da educação. A gente vai encontrar inúmeros personagens que vieram com a tarefa de trazer, né, avanço moral e intelectual para a humanidade. Né? Aqui eu nem vou me ater a cada um deles, porque na dimensão cotidiana a gente vai falar de inúmeros personagens. Personagens, às vezes, que não são nem famosos. Né? Outro dia vi lá um vídeo no Instagram, uma criança parou de almoçar para dar alimento para uma criança deficiente. Essa criança, naquele momento, virou uma heroína. Né? Porque ela não fez isso porque alguém pediu, olha, a gente vai filmar você aqui, então você, por favor, para de comer e dá a comidinha ali para o seu amiguinho. Não. Essa criança fez de livre e espontânea vontade. E alguém com sensibilidade registrou esse momento. Então, naquele momento, aquela criança que ainda está em fase de desenvolvimento, né, deixou de se alimentar para ajudar uma criança deficiente a comer, porque senão aquela criança não conseguiria se alimentar. São gestos assim, no dia a dia, né, que simplifica os ensinos de Jesus na prática, que a gente gostaria de evocar nesse momento. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, né, quem para nós, né, quem são os nossos heróis? Quem são as pessoas que, para cada um de vocês que estão aqui no Salão Vinícius, que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, né, quem são esses personagens inspiradores nas nossas vidas? Que nos estimulam a sermos pessoas melhores, né, que nos auxiliam a ter uma compreensão melhor da vida, né, que faz com que a gente refaça a nossa esperança na humanidade. Né, outro dia, um querido amigo nos contou que ele, na correria do dia a dia, ele fez um Pix errado. Um Pix errado. Sabe o que você faz? Você pega um Pix e faz errado. A hora que você olha, ele olhou, ele falou assim, olha, eu vi que estava errado. E eu não sei quem que é essa pessoa. Ele falou para mim que era uma pessoa lá do Espírito Santo. Mas por quê? Porque o CPF da pessoa era igual ao telefone. Fez o Pix errado. O que ele fez? Ele disse, agora eu vou tentar ter de volta esse Pix. Não tem como você cancelar. O que ele fez? Ele mandou uma mensagem para a pessoa falando assim, olha, eu sou fulano de tal, eu infelizmente fiz um Pix errado para você, tal, meu nome é aqui, eu moro em tal lugar. Passou direitinho para ela. Meia hora depois, a moça do outro lado falou assim, estou fazendo a transferência. E quando ele contou para a gente, ele falou assim, olha, renovei a esperança na humanidade. Porque era um dinheiro que já tinha sido perdido, se a gente fosse pensar que o mal ainda prevalece no mundo que a gente vive. Mas muito pelo contrário, ainda tem pessoas muito boas. E a esperança nasce em cada ato de bondade e de amor que ressurge no mundo. Então, no cotidiano, acontecem coisas simples no cotidiano, mas que significam muito do ponto de vista, né, dessa relação com o bem e que Jesus tanto nos exemplificou no seu Evangelho. Então, onde a gente encontra esses heróis hoje? Que fazem o bem, que estimulam a bondade, né, que são simples de coração e que a gente se conecta pela essência do que a pessoa representa, do que a pessoa é. Né? Pode ser a mãe que renuncia o seu descanso para cuidar do seu filho doente, o colega de trabalho que sem alarde ajuda quem está em dificuldade, o voluntário que doa seu tempo para ouvir um idoso solitário, né, que deve ser a coisa mais triste do mundo, você padecer no hospital e você não ter ninguém para te visitar. Deve ser algo muito difícil de você passar. E existem muitas pessoas que se dedicam horas da sua semana para visitar pessoas ali que estão padecendo.
A simplicidade e a coragem estão nos pequenos atos que tecem o grande tecido do amor no mundo. E nós vamos encontrar em todos os lugares do nosso cotidiano, na TV ou na internet, pessoas inspiradoras. Pessoas que fazem o bem sem esperar nada em troca. Que estimulam a bondade, que estimulam a prática do amor, onde quer que eles estejam. Agora, como construir essa simplicidade em nós? A simplicidade não é um dom, é um esforço, é um trabalho, é uma reforma íntima em ação. Se a gente fala que a caridade é o amor em movimento, a simplicidade de coração é o trabalho, é a materialização da nossa reforma íntima. É externalizar aquilo que efetivamente nós queremos ser, espíritos melhores. Para que serve uma encarnação? Uma encarnação serve para que a gente se aperfeiçoe e melhore no ciclo da vida. E a gente saia dessa existência melhor do que nós entramos. Se a gente melhorar 1/10, meio décimo, uma encarnação inteira já tenha valido a pena. E eu tenho certeza que cada avanço que a gente promove no ciclo evolutivo para o bem, o mundo espiritual faz uma festa. Eles devem se reunir e falar assim: olha lá, o Sandro evoluiu um pouquinho, a Gladys evoluiu um pouquinho, o Pereira evoluiu um pouquinho, e assim vai. E eles festejam cada avanço que nós promovemos rumo ao nosso progresso infinito. É como, por exemplo, quando a gente lê o Nosso Lar pela primeira vez, e a gente vê o André Luiz naquelas câmaras de retificação, aqueles espíritos em sofrimento, e ele começa a entender os pormenores da vida espiritual, a grandeza que é a vida do espírito imortal. E ele pergunta para Narciso assim: mas por que eles não têm essa mudança que eu estou tendo? Por que eles não saem desse estado de prostração, de sofrimento, de dor? E ela, sabiamente, vira para o André e diz assim: André, não se acende candeia sem óleo. Ninguém dá aquilo que ela não tem dentro da alma e do coração. A gente só consegue oferecer para o próximo semelhante aquilo que nós temos dentro de nós, mas nós precisamos construir essa percepção, precisamos ter esse entendimento maior da vida, compreender que nós estamos inseridos neste mundo para trabalhar, e o trabalho deve ser a expressão mais nobre da nossa essência. É o conjunto de atividades para ganhar o pão de cada dia, é a oportunidade de servir, de sermos úteis, de exercitarmos a paciência, a tolerância e a fraternidade em todos os momentos das nossas vidas. Então é necessário que a gente, diante desta proposta que o Espiritismo nos apresenta, a gente esteja sempre apto a receber esses ensinamentos através dessa simplicidade. Não há discursos sofisticados no Espiritismo. O Espiritismo bem compreendido nos conecta a uma essência da vida, onde nos permite transitar por todos os espaços que a sociedade impõe de uma maneira plena e equilibrada. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça diariamente para domar as suas más inclinações. Não é uma pessoa perfeita. O espiritismo bem compreendido faz com que a simplicidade de coração se estabeleça como uma regra. E a gente não vai exigir que as pessoas não deem aquilo que elas não têm dentro do coração e da alma. Nós vamos auxiliar essas pessoas com muito amor e fraternidade a despertar o interesse pelo bem e pelo amor, a fim de que ela possa também, de uma forma intensa, que dela vai emergir sentimentos nobres e elevados, para que ela gradativamente vá agindo assim na vida cotidiana. É devagar, é um trabalho de educação. A educação não se faz com chip. Chip no sentido assim, você faz um upload do conhecimento e coloca no cérebro das pessoas. Não. Conhecimento é um processo gradativo e devagar. Cada indivíduo vai aumentando e potencializando o seu conhecimento, e um dia, lá na frente, esse indivíduo, ele vai naturalmente exteriorizar todo o arcabouço desse conhecimento materializado no dia a dia, na sua prática social. Por isso que é importante, nesse final da nossa conversa de hoje, compreender, Vamos construir essa simplicidade em nós de um jeito diferente.
entendendo, permitindo que a gente se olhe no espelho e faça uma revista na nossa consciência, como Santo Agostinho nos sugere na questão 919. Vamos fazer uma revista do nosso comportamento com o próximo, com o semelhante. Vamos nos esforçar todos os dias para sermos melhores, né? Porque a simplicidade não é um dom, ele é um trabalho. Nós precisamos construir essa simplicidade através de atos sólidos e corretos na sociedade. E por fim, né, nós fizemos uma pequena mensagem para nós encerrarmos a nossa conversa da manhã, que faz assim um mapeamento de tudo aquilo que a gente estudou, e tem muito mais coisa para se falar sobre essa simplicidade de coração que Jesus nos aludiu no Sermão do Monte. Mas o que o nosso desejo é que cada um, de fórum íntimo, estabeleça um roteiro seguro para que essa simplicidade seja, sem dúvida nenhuma, uma característica forte e impenetrável do nosso comportamento no dia a dia. Percorremos esta jornada, amigos, e o que aprendemos? Aprendemos com Kardec que a simplicidade é a pureza de intenção. Vimos com Chico que ela é a coragem do amor em ação. E compreendemos com André Luiz que ela é construída com trabalho e confiança. O mundo não será transformado por heróis distantes ou por teorias complexas. Ele será regenerado pelo simples de coração. Por cada um de nós que decide hoje ser um pouco mais paciente, que decide responder uma ofensa com silêncio, que decide estender a mão sem perguntar a quem. O Espiritismo para o simples de coração não é um convite à ignorância, mas o chamado mais profundo à sabedoria do amor. Ser simples é ter a coragem de ser você mesmo em sua melhor versão. É despir-se das máscaras do orgulho, é encontrar alegria na alegria do outro. É, finalmente, olhar no espelho e ver não apenas um CPF, uma profissão, um corpo, mas sim um espírito imortal, filho de Deus, a caminho da luz, aprendendo a cada dia a sublime e simples arte de amar. Esse é o convite que nós deixamos e a reflexão que nós queremos fazer. O Espiritismo para os simples de coração está à nossa disposição. Basta a gente ascender nesse comportamento, nessa postura e nesse sentimento, agindo no bem, no amor, hoje e sempre. Muita paz e luz a todos nós, uma semana iluminada e um beijo no coração de todos vocês.